Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Júlio César e nesta aula nós vamos fazer alguns exercícios a respeito da relação fundamental da trigonometria. Para ganhar um tempinho, eu já deixei aqui um enunciado pronto para gente, sabendo que seno de x igual a 0,7 e que x é um arco do segundo quadrante, porque ele é maior que π sobre 2 e menor do que π, calcule cosseno de x. Para fazer isso aqui, então, basta lembrar que, sabendo o seno, calcula-se o cosseno pela relação fundamental. E vice-versa, se conhecêssemos o cosseno, poderíamos descobrir o seno de x também pela relação fundamental. Bom, então, para começar, eu já vou escrever aqui, ó, relação fundamental da trigonometria é o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá legal? Um detalhe que eu sempre gosto de trazer para os alunos é que é o seno e o cosseno que estão ao quadrado e não o x, não o arco em si. Tá? O seno já foi dado, 0,7. Eu vou colocar na forma de fração, eu prefiro. Tá? Então, o seno de x é 7 décimos, 0,7, porém, elevado ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x, isso é o que eu quero calcular. Tá? Elevando ao quadrado aqui, nós teremos 49 centésimos, 7 ao quadrado 49, 10 ao quadrado 100, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Subtraindo 49 centésimos dos dois lados da equação, nós ficaremos com cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 49 centésimos. Cosseno ao quadrado de x. Aqui você pode fazer pelo método que preferir, pode usar MMC, frações equivalentes, multiplica aqui, subtrai de lá, como você preferir, tá? Vamos fazer assim então, ó, 100 vezes 1 dá 100, menos 49, 100 menos 50 é 50, menos 49, sobra 1, 51. Então 51 sobre 100. Tá legal? 51 sobre 100. Como isso daqui está elevado ao quadrado, eu tenho que pensar que existem dois valores que elevados ao quadrado vão dar 51 sobre 100, tá? Um dos valores, quando eu calcular a raiz quadrada disso daqui, ó, um dos valores vai ser o quê? Raiz quadrada de 51 sobre a raiz quadrada de 100. Eu já estou calculando separadamente, numerador e denominador, tá? Raiz de uma divisão, eu estou fazendo como divisão de duas raízes de mesmo índice. Raiz de 51 sobre 10, porque a raiz quadrada de 100 é 10. Então, uma das respostas para o cosseno é essa daqui, a positiva. E a segunda resposta é esse mesmo valor, porém com o sinal trocado. Então, na verdade, é o oposto da raiz de 51 sobre 10, que é a resposta negativa. E qual dessas respostas eu vou adotar para esse problema? A negativa, porque x é um arco do segundo quadrante. E você deve se recordar que no segundo quadrante, qualquer arco aqui, ó, do segundo quadrante, quando se projeta no eixo dos cossenos, no eixo horizontal, o que ele nos dá? Um segmento à esquerda do cruzamento dos eixos, à esquerda do zero, portanto é negativo. Esses cossenos são negativos. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Portanto, a resposta correta é essa daqui, tá? Então aqui nós concluímos a questão para o cosseno. Mas o problema não acabou, porque de repente, do nada, surge um item B. E qual que é o item B? Calcular a tangente de x. Mas não era uma aula sobre relação fundamental da trigonometria? Na relação fundamental não tem tangente, não se fala sobre tangente. E nem precisa. Se eu tenho o seno e agora também tenho o cosseno, eu consigo descobrir a tangente assim, ó. Seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, a tangente de x será
a fraçãozinha 7 décimos, aqui ó, 7 décimos, sobre a fração menos raiz de 51 sobre 10. Vamos colocar aqui menos raiz de 51 sobre 10. Olha que coisa curiosa. Você sabe muito bem que divisão de frações pode ser efetuada a partir de uma multiplicação. Você pode multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Mas também, se você já tiver um pouquinho mais de habilidade com esse tipo de conta, você vai perceber que esse 10 que está dividindo... Aliás, você perceberá que esse 10 estará dividindo a primeira fração e esse 10 aqui vai para cima. Ele vai para multiplicar o 7. Se ficou confuso o que eu falei, eu até me perdi nas palavras, eu vou te mostrar. Ó, 7 décimos multiplicado, parênteses, porque nós temos um sinal de vezes e um de menos, tá? Multiplicação e subtração. Opa! Acabei de falar que inverte a segunda e esqueci de inverter. Ó, o 10 vai para cima. Essas coisas acontecem, né? O professor é assim mesmo, a gente fala uma coisa e faz outra. Então, olha só, você vai ter um 10 multiplicando o 7 e um 10 dividindo. Ou seja, poderíamos ter feito assim, né? E ficaria tudo bem. Não tem problema, eu faço aqui, ó. Tá? O importante é que você compreenda. Se vai gastar mais tempo ou menos tempo, isso não importa. O importante é que você consiga. Um número positivo multiplicado por um negativo vai dar negativo. E tem que dar negativo, porque se o arco é do segundo quadrante, olha só, segundo quadrante, aqui a tangente é projetada lá embaixo. Ó. Olha que desenho bonito. A tangente é projetada lá embaixo. É negativa, tem que ser negativa. E você já viu isso aqui no canal. Então, para fechar, nós ficaremos aqui com menos 7 sobre raiz de 51. Claro que você pode racionalizar. Multiplica por raiz de 51, tanto o numerador quanto o denominador. Você terá então que a tangente de x será igual a menos, por que menos? Porque é uma fração negativa, um número negativo, multiplicado por outro, que é positivo. Então vai ficar 7 vezes raiz de 51. Raiz de 51 vezes raiz de 51. Raiz de 51 ao quadrado. Corta 2, né? Corta o 2 do expoente com o 2 do índice. Eita, aquela... E vai cortando, vamos cortando. Matemática é cortar tudo. Não, não é cortar tudo. Tem que saber quando pode e quando não pode. Isso aqui então vai dar 51, tá? Menos 7 raiz de 51 sobre 51 é a nossa resposta. 51, será que eu posso fatorar para deixar isso um pouco mais interessante? Vejamos, 51 é o triplo de 17, 3 vezes 17, só que o 3 é primo, o 17 é primo. Não, não vai rolar, deixa ele assim quietinho mesmo. Tá legal? Então, pela relação fundamental da trigonometria, tendo o seno, nós calculamos o cosseno, e tendo o seno e o cosseno, calculamos a tangente. Se quiséssemos calcular aqui a secante, a cossecante, a cotangente, nós poderíamos também, tá? Na verdade, a cotangente é só você inverter essa fração, tá? Lembrando que quando você inverte, não troca o sinalzinho, tá? O inverso de um número negativo continua negativo, assim como o inverso de um positivo continua positivo, e o inverso de zero continua zero. Não, zero não tem inverso. Foi uma pegadinha e você caiu, eu sei que você caiu. Tá legal? Então é isso. Seno, cosseno, deixo para você, como lição de casa, o item C, calcular a secante de x. Ué, não é só inverter o cosseno? Ah, é só inverter o cosseno. Deixo para você também como tarefa a cossecante de x. É só inverter o seno? Ah, só inverter o seno vai dar 10 sétimos. Acho que é isso. E também, como eu acabei de falar, a cotangente de x. Essa é a sua tarefa de casa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Por favor, deixa um like, se inscreve no canal, me ajuda aí. E um abraço. Até a próxima. Tchau.